Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente conectados com vocês, tá certo? E a nossa maior missão aqui é levar o conhecimento para você aí de casa acompanhar e ficar o quê? Super ligados aqui com a gente, nas novidades e nas aulinhas que nós estamos transmitindo para vocês. Então, fica aí de casa ligadinhos com a gente aqui também, tá bom? Então, eu te convido a participar dessa aula preparada com muito amor para você. Vamos aí, tá certo? Pega aí o seu livro de língua portuguesa e acompanha juntamente comigo a nossa aulinha de hoje, que está na página 160. Então acompanha para ficar ligadinho com os conteúdos e poder compreender melhor o nosso assunto, tá? Então, hoje nós iremos estudar sobre o verbo em tempos e modo. Nós aqui já estudamos um pouquinho em uma das nossas aulas anteriores o que é verbo, o que é modo, de uma forma bem mais sucinta, né? Foi um pouquinho bem mais enxugadinha. Mas vamos detalhar, tá certo? Para que vocês consigam aí de casa compreender melhor o que são verbos, tá certo? E o tempo verbal e o modo de cada um, tá bom? Então, participa com a gente. Aqui nós temos 3 frases. Vamos iniciar fazendo essa análise dessas frases que estão aqui. Então, a primeira frase diz assim, ó: as mulheres fizeram um bolo. Ontem choveu na aldeia. Esta casa é tão linda. Nessas frases, observem a escrita de cada uma delas, o contexto que ela quer nos passar. Você consegue identificar, só através da leitura, onde estão os verbos dessas frases? Na primeira frase, as mulheres fizeram um bolo. Aonde está o verbo dessa frase? Mas o que é verbo, tia Iris? Vamos lá. Aqui, as mulheres fizeram um bolo. O que é que as mulheres fizeram? Um bolo. Então, aonde está o verbo dessa frase que indica a ação que elas estão fazendo? Vamos lá? Aqui, fizeram. Muito bem. Em seguida, ontem choveu na aldeia. Então, choveu indica o verbo da frase. Esta casa é tão linda. Então, aqui nós temos o é que está indicando o verbo dessa frase. Mas como assim? O verbo são palavras que expressam ação. Observem lá, na primeira frase. Vou voltar para a gente fazer essa análise aqui. As mulheres fizeram um bolo. A ação que elas estão fazendo. Então, o verbo indica a ação, o estado, a mudança de estado. Choveu, fez sol, tá certo? Toda essa mudança de estado também indica o verbo, tá bom? E o fenômeno da natureza. Hoje está relampeando. Então, assim, são os fenômenos da natureza que identificamos como o verbo, ok? Conseguiu compreender? Então, para irmos para o próximo passo, vamos lá. Verbos são palavras que expressam a ação, o ato do indivíduo, tá certo? O estado. Hoje eu estou triste. Então, representa também o estado do indivíduo, tá? A mudança de estado e os fenômenos naturais, situando-os em um determinado tempo. E vamos também compreender quais são os tempos verbais aqui. Então, fique aí, tá bom? Quais os verbos dessas frases? Vamos compreender aonde estão os verbos. Então, observem aqui. A amiga esperou por ela. Aonde está o verbo dessa frase? A amiga esperou por ela. O verbo está aonde? Esperou. O verbo esperar. Tá, eu espero, tu esperas. Isso aí. Aqui, você perdeu a prova. Aonde está o verbo dessa frase? Vou dar um tempinho para você pensar aí de casa.
Muito bem, perdeu, que indicou o quê? E aí, conseguiu compreender? A ação, muito bem. Em seguida, vamos observar aqui o modo verbal, tá? O modo verbal indica a atitude em relação à ação que anuncia. Exemplo, eu arrependo, eu arrependi, eu arrependerei. Então, é o modo que indica o quê? A ação do indivíduo. Eu arrependo, eu arrependi. Então, a ação e o modo, tá? Em que eu estou me colocando. Aqui nós temos o modo do verbo indicativo. Então, o que é esse modo do verbo indicativo? Nós vimos lá na nossa outra aula e hoje nós estamos aqui recapitulando novamente para você aí ficar bem mais ligadinhos aqui com a gente. O modo do verbo expressa o fato, a ação, como algo real, tá? Algo que está acontecendo ali. É chamado de modo indicativo. Então, o modo real, o modo do agora, a ação, o fato, indica o verbo indicativo, ok? Nós vamos ver aqui dois exemplos bem práticos para a gente poder acompanhar melhor. Eu vou agora ao supermercado. Então, esse modo aqui, vou, é o indicativo, o agora, a ação em que o indivíduo está fazendo no momento. Então, eu vou agora ao supermercado. Então, meu filho está no quarto. Então, aí o verbo estar indica um modo que é indicativo. Está indicando a ação em que o indivíduo, quem é o indivíduo aqui? Vamos lá, o sujeito aqui dessa frase, filho, está no momento. Conseguiu compreender? Modo do verbo subjuntivo. O que é isso, tia Iris? A gente também já viu aqui. O modo do verbo expressa um fato incerto, tá? Lá aquele meu duvidoso, que sim, talvez, tá? Que pode ou não acontecer como uma possibilidade. Então, é chamado de quê? Do verbo subjuntivo. Modo do verbo indicativo e modo do verbo subjuntivo. Vamos lá. Aqui, talvez ele chegue mais tarde. Então, o talvez indicou o quê? Uma impossibilidade, tá? Do indivíduo, tá? Chegar mais tarde. Então, aqui indicou algo que talvez iria acontecer. Então, está no modo o quê? Subjuntivo. Isso aí. Se não viessem, não esclareceriam a situação. Então, algo incerto, tá? Algo, talvez vai acontecer, ok? Enquanto o modo o quê? Indicativo indica a ação do momento e o subjuntivo a impossibilidade, talvez aquilo ali não acontecer. Vamos observar aqui agora os tempos verbais. Fazem. A ação está no tempo presente. Fazem. O agora, tá? Então, indica o tempo presente. Então, fizeram indica o quê? A ação que está no tempo passado, ó. Fizeram, passou. E farão indica a ação que está no tempo futuro, que ainda vai acontecer, certo? Vamos agora identificar aqui os tempos verbais. Eles fazem um bolo. Aonde está nessa frase o tempo verbal? Você conseguiu aí identificar o tempo verbal dessa frase? Eles fazem um bolo. Fazem indica que tempo verbal? Presente, passado, futuro. Você conseguiu? Então, eles fazem, o presente, eles estão fazendo um bolo. Eles farão um bolo. Aonde está o tempo verbal dessa frase? Eles farão um bolo. Então, farão está o quê? No tempo futuro. Muito bem. E eles fizeram um bolo. Aonde está? Isso aí, parabéns.
Vamos agora praticar mais um pouquinho. Então, continua acompanhando a atividade no seu livro de português, tá certo? Então, todas essas informações estão aí no seu livro para você poder ficar mais à vontade para compreender o nosso assunto. Leia o primeiro parágrafo da reportagem observando os verbos em destaque. Observem aí, os grilos soam. Esse pequeno parágrafo foi retirado da reportagem da nossa aula anterior, tá bom? Os grilos soam solitários enquanto todos dormem na aldeia Dácio da Betânia, Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. Observem as palavras que estão em destaque. São elas que vão nos direcionar a resposta da próxima questão. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Observe as palavras de destaque, tá? Em que tempo estão esses verbos destacados? Presente ou passado? Soam, dormem, cantam, iluminam, saem, moram. Indica o quê? Um tempo presente. Muito bem. O uso desse tempo na reportagem faz com que os fatos relatados pareçam. De que forma? Em uma ficção, isto é, fatos imaginados. Quando a gente leu lá aquela reportagem da nossa aula anterior, que fala sobre a situação das pessoas que vivem em aldeias, que moram em casas de pau a pique. Então, aqueles fatos demonstrados na leitura retratam o que para a gente? Uma ficção, fatos imaginados ou verdadeiros, fatos reais? O que é que ela quer nos passar? Muito bem! Verdadeiros, reais, fatos reais. Releia novamente outro trecho que está lá na reportagem. As crianças mais velhas vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam de saltar na água e riem sem pressa. Em que tempo estão os verbos desse trecho? Você conseguiu observar e identificar aí quais são os tempos em que eles estão? Presente. Muito bem. Então, ficamos por aqui por hoje. Te desejo um forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!